Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez com o nosso Bado Vaz. E hoje o nosso papo é com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o José Adriano. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Roberto? Como vai nesse tempo de crise? Caminhando. As coisas estão meio difíceis, né? Para todo mundo, né? Para a gente um pouquinho mais, porque a gente arrisca mais. Como é que está o PIB do Acre nessa situação econômica? De respeito a todo o desempenho em relação ao Brasil, vai bem. Os empresários continuam encontrando uma forma de sobreviver. O empresário acreano, diferente do restante do país, é um dos mais sacrificados. E por isso eu rendo homenagem sempre a nós empresários, todos, pequeno, grande, médio, pelo desafio diário de sobreviver a essas situações que a gente enfrenta diariamente. Adriano, tudo no Acre é mais difícil? Você acredita que tudo que a gente quer fazer acaba dependendo da situação boa do governo federal, acaba dependendo de questões políticas, tudo para nós fica mais difícil? Eu não diria mais difícil, eu diria mais desafiador, né? E aí a gente remete ao mérito exatamente histórico que a gente tem de vir, né, desde a nossa revolução, para a briga para sermos acreanos. E aí as questões vão se avolumando, dependendo do enfraquecimento do empresário, do empreendedor, da sociedade como um todo. Então a gente sempre procura trabalhar as pessoas procurando olhar pelo lado bom para melhorar essa autoestima. Adriano, você é oriundo da construção civil, certo? Sim, certo. E a gente não vê mais aqueles movimentos que a gente via de que a geração de emprego em alta, a economia participando do desenvolvimento do Estado, trabalhando junto. Hoje a gente não vê mais essa coisa que é tão explícita. O que aconteceu com o empresariado da construção civil? Eu diria que ciclicamente nós tivemos vários segmentos que teve seu momento, né, nesse país. O grande momento desse país foi desde o primeiro governo do presidente Lula, né, e uma sequência aí no primeiro mandato da presidente Dilma, que se trabalhou muito essa estimulação da construção civil, que é um dos segmentos reconhecidamente que tem maior capilaridade de distribuição de renda imediata. Então isso reflete em todos os demais setores. O comércio, por sua vez, que é a ponta, usufruiu muito desse primeiro momento. O sacrifício da construção civil é sempre maior, porque é um setor, digamos assim, mais fiscalizado, mais exigido, tem compromissos em lei, tem toda uma capacitação que obrigatoriamente todo empresário tem que fazer, assim como seus colaboradores. Então os investimentos são maiores, obviamente, precisa que o empresário esteja sempre antenado na questão econômica, na questão política, nessas transições, nessas mudanças que ocorrem em termos de tecnologia. Então no estado do Acre como um todo, ele atravessa dificuldades como qualquer outro estado, mas nós somos, de fato, talvez precursores de um momento melhor, porque viver o que a gente viveu em anos anteriores aí no governo da Frente Popular, com toda a qualificação que nós fizemos, mudança até da termologia de se relacionar com o operário, isso foi um grande crescimento. Aliás, dos setores. tem uma coisa assim que eu fico meio curioso para saber. E a tal industrialização que o governo prometeu, que o Sebastião Viana disse que ia fazer no governo dele, aconteceu? Não aconteceu? Está no meio do caminho? Qual é a sua análise sobre isso, Adriano? Eu sou muito defensor exatamente dessa política, porque a gente não tem ninguém dá um cavalo de pau num transatlântico fazendo água, e foi assim que o Jorge Viana começou. Pegou um estado em terra arrasada, todo mundo lembra, 5 meses de salário atrasado, empresários que eu me lembro até hoje, na época como estudante ainda iniciando no setor, eu sofria muito vendo empresários morrendo por conta de atrasos e descompromissos daqueles governos. E aí o Jorge Viana teve todo um trabalho lá que foi importante no primeiro momento em termos de reconstrução dessa autoestima e da capacidade do Estado de investir. Tivemos um segundo mandato do senador, hoje senador Jorge Viana, como governador naquela época, que foi importante para consolidar as instituições, isso foi também importante. Tivemos um governo, diria, transitório do Binho, que teve o melhor momento econômico desse estado, e aí a gente, talvez por uma questão de incapacidade de execução em muitos setores, e aí
a responsabilidade vai em cima dos projetos que a gente recebia, mas a industrialização ela começou desde o Jorge Viana. E o Tião Viana vem e consolida isso esses 6 anos de mandato dele, com plataformas baseadas na nossa realidade hoje, em termos de exportação, em termos de olhar para o Brasil como um todo, como um verdadeiro produtor de produtos que tenham condição de fazer frente a outros produtos a nível nacional. A gente acha importante, primeiro, porque o momento do Tião Viana hoje, de consolidação, remete a um próximo, que a gente espera que o próximo governo faça agora a transferência desses investimentos, saindo o governo de dentro do investimento e repassando isso para o empresário. Aí nós vamos ter a grande mudança, se Deus quiser, desse estado em termos de prosperidade na indústria. Agora, como é que fica tudo isso para o empresário com essas mudanças feitas pelo Temer, as reformas, principalmente a trabalhista? Como é que o empresariado vê isso, Adriano? Olha, nós, empresários do setor da indústria, somos os mais afetados imediatamente, porque é nós que produzimos esse produto que o comércio vai fazer chegar até a mesa, até as prateleiras e até o consumo, enfim. A indústria está mais próxima dessas discussões e por isso a gente valorizou tanto, mesmo que pequeno, o avanço que teve nessa reforma trabalhista. Nós não temos que ser hipócritas em dizer que não houve mudanças para melhor, embora a gente necessitasse de uma reforma muito mais profunda, Roberto. Então, nesse caso, a gente tem que parabenizar pela coragem, exatamente nesse momento, que é um momento difícil do país, você mexer em uma situação como essa. Agora, existe também eu diria que muito equívoco de entendimento com relação ao que mudou. O que, na verdade, aconteceu foi uma flexibilização entre essa relação de trabalho, a relação entre o patrão e o empregado. Ou seja, todo mundo voltou um pouco para a realidade. Exatamente, porque o que não se admite é você ter hoje uma coisa amordaçante que o funcionário chega para você, isso você também como empreendedor e como empresário sabe, ele chega e senta na sua mesa, antes de você contratá-lo, ele é uma pessoa. Depois que você contrata, ele não precisa muito de você mais não, porque ele já embolsou ali FGTS, rescisões, todos os reflexos, e o empresário fica com o risco de ficar torcendo para que ele seja um bom funcionário o tempo inteiro. Porque se pelo menos disser em voz alta ou mudar o tom, cabe uma ação trabalhista e o empresário só entra perdido. Então, a flexibilização que eu vi e que foi importante é essa parte que diz que o acordado vale em cima do legislado. Exatamente. Agora nosso tempo já está correndo, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre o Sistema S. Como é que vocês trabalham a transparência desse Sistema S que envolve Senac, que envolve Senai, que envolve uma série de S's? Eu estou na parte da indústria, então eu posso falar muito bem sobre o Senai, SESI e IEL. De fato, há uma preocupação muito grande no sistema hoje que não era necessário se olhar há 10 anos atrás, que é esse mal entendido, até a confusão entre os S's acontece, né? Muitas pessoas me confundem com a Federação do Comércio, né? Eu até digo que é meu primo rico, que isso não tem problema. Mas olha só, hoje a gente está muito à vontade, embora a gente não está livre de qualquer tipo de acusações feitas, seja elas legítimas ou não. Mas o nosso papel é esclarecer. Então desde o primeiro momento que eu botei o pé lá dentro da minha federação e comecei a olhar com mais detalhe, né, as ações e as atribuições, a gente começa a entender que é importante e o quanto ele é importante para o empresariado, para o Brasil e para a sociedade. Mas se faltava jogar isso para a população entender, porque hoje nós vivemos refém de um parlamento que é eleito pela sociedade. Qual é o teu critério para concluir essa parte que você usa na sua administração? Critério de escolha, critério de encaminhamento das coisas, ele é mais político, ele é mais técnico? Não, eu procuro trabalhar olhando para os dois lados. Eu tenho uma função institucional, que aí inclui o relacionamento político com os poderes, com as instituições e com as autoridades constituídas, seja elas populares, lideranças, enfim. E tem a parte da gestão, que aí é uma coisa que a gente faz de forma altruísta mesmo, porque a gente não recebe nada pelo que faz. Nós não temos salário, embora muita gente ache que a gente tem.
E aí é onde a gente se preocupa mais, porque nós somos fiscalizados pelo TCU, pela CGU, e não há quem desses órgãos aí que diga que vai lá para dentro fazer nenhum tipo de vista grossa. Quando eles vão, eles fazem um pente fino realmente, e isso contribui muito. Então o que falta para a gente é começar a mostrar isso de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Da publicidade aos atos. E aí eu, nesse caso, só complementando, Roberto, eu respeito bastante a opinião dos outros. Então a nossa gestão trabalha pautada nisso aí, independente de a gente estar olhando o lado político e o lado empresarial. Aproveito o momento, já que estou presente com você, para, em nome do Jornal AC 24 Horas e em meu nome próprio, te pedir desculpas pelas acusações que muitas vezes o jornal imputou a você, mas o jornal trabalhou dentro de informações que chegavam, de casos que envolveu aquele G7. Eu espero que, te pedindo desculpa, o público possa entender que é um reconhecimento daquela decisão judicial de que tornou todos vocês que foram ligados ao G7 como pessoas inocentes. Então, o nosso papel também, que acusou, é reconhecer também que vocês são livres e que não há mais a informação de que vocês participaram de qualquer ato ilegal. Então, aceite as minhas desculpas e os leitores entendam também o nosso papel, que muitas vezes é de acusar, mas também precisa ser reconhecido. E as minhas desculpas eu faço por você e te dizendo que foi um grande prazer, que eu te conheci agora e que a gente teve um papo maravilhoso. E perdão se a gente te magoou, te prejudicou. De maneira nenhuma, Roberto, eu acho que o trabalho de vocês é importante, eu sempre respeitei isso. Conheço seu irmão, sei do seu trabalho e acho que ninguém pode julgar as pessoas, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está sujeito ao erro. Então, se vocês erraram, você está tendo a humildade e a grandeza de reconhecer. Mas eu também reconheço que a forma como a gente se conduzia, sem dar a publicidade do tudo que a gente fazia, pensando que era uma forma mais serena e mais tranquila, apesar da gente reconhecer que a imprensa também tira as suas conclusões, né? Mas a gente aprendeu muito com aquilo. Eu só lamento muito que a gente perdeu grandes amigos e a gente cresceu como pessoa, mas fica sempre uma preocupação, um dedo apontado aqui e acolá, que muitos dos nossos colegas, não eu, que eu pouco me importo, né? E meu filho soube receber isso muito bem, eu tenho sido muito legítimo no que eu falo. Mas você não precisa pedir desculpa, ninguém da imprensa precisa pedir desculpa. O que a gente tem que fazer é, no nosso dia a dia, procurar refletir melhor sobre as nossas ações. Meu pedido de desculpa é para reconhecer um erro. Leve o meu abraço ao seu irmão, o excelente médico que cuidou de mim com tanto carinho, o Wellington. Diga para ele que lá pelo dia 11 eu vou estar por lá. E foi um papo maravilhoso, venha sempre, o bar está aberto. Obrigado. Não só para conversar, mas também para degustar uma cerveja, um aperitivo qualquer. Muito bom. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e continue nos prestigiando com o Gameleira Connect. Até lá.